Eu acho que nós vamos assistir muitos negócios globais nascendo nas franjas do mundo. Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Organizações Infinitas. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que pode estar nos ouvindo, nos assistindo, nos escutando de qualquer lugar do mundo. Estou aqui mais uma vez muito bem acompanhado do Cristiano Cruel. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Obrigado, Júnior Bornelli, por me convidar novamente por estar aqui no nosso debate sobre as organizações infinitas. Muito bom, Cruel. Vamos lá, vamos nos divertir aqui nesses próximos 40, 45 minutos. Antes disso, não se esqueça de ativar o sininho onde é que você estiver nos ouvindo, no YouTube, no Spotify, ou seja, onde for. Marque aí também os seus amigos que gostariam de curtir esse conteúdo, que você nos ajuda a espalhar a palavra das organizações infinitas. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que ajuda as empresas a encontrarem esse caminho para a perpetuidade, que são os tais dos ecossistemas externos, Cru. O que é isso? Fala um pouquinho pra gente do que é esse ecossistema externo, como é que se cria esse pensamento? Eu acho que... Sabe que tem uma prática, uma boa prática que muitas empresas têm, que é desenvolver lá seus núcleos, às vezes se chama seus centros de inovação, centros de, sei lá, de alguma especialidade, alguma competência. Pois a gente vê cada vez mais que nós, as organizações que tendem ao infinito, elas não são centro de nada, né? Ninguém mais é centro de nada, nós somos tudo um nozinho numa grande rede. Então é fundamental entender os ecossistemas externos e se conectar a eles, né? Pode ser ecossistemas, sei lá, especialistas em algum tema, pode ser em qualquer lugar do mundo. Então a cabeça de que talvez a gente faz parte de uma grande rede, talvez nos ajude a perpetuar mais as nossas organizações, né? A gente sempre escutou aquela frase, né? Assim, tem muito mais inteligência lá fora do que dentro de casa. Duas cabeças pensam mais do que uma. E aí de olhar para esses ecossistemas externos é mais ou menos isso, né? Aqui, imagina, aqui na Start temos um monte de gente inteligente, mas por óbvio lá fora tem muito mais gente, então tem muito mais gente lá fora fazendo muito mais coisa legal, interessante, inteligente, mais barato, mais inovador do que a gente faz, do que qualquer outra empresa faz. Olhar para fora, buscar essas coisas lá, nos ajuda muito a entender de fato o que está acontecendo no mundo e que caminhos a gente tem que seguir, né? Eu acho que uma coisa é necessidade e a outra é a pertinência disso. Olha, necessidade, o mundo está pulsando, está criando coisas, não existe apenas um lugar inteligente no mundo criando, a coisa distribuiu. E segundo, a tecnologia, o conhecimento, a abertura das empresas também é mais fácil se conectar para fora. Esses efeitos de rede, né? Então é mais fácil eu entender o que está acontecendo nesses outros lugares. O mundo está se abrindo mais. Embora é estranho, embora ele dispute eventualmente mais, existe mais competição, ao mesmo tempo existe também mais colaboração, né? A competição. Então acho que são essas duas coisas. A necessidade de me conectar a ecossistemas externos, porque jogando sozinho eu tenho mais vulnerabilidade. E o segundo, a viabilidade de eu poder me conectar. O mundo está mais aberto, também tem um monte de gente lá fora querendo conversar, querendo trocar, querendo co-criar coisas juntos. Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Quando a gente fala de ecossistemas externos, pode ser esse aqui, nós, empresa, criando coisas novas aqui dentro, pescando no nosso aquário, sendo que lá fora tem um oceano inteiro para pescar também. Se a gente está pescando aqui dentro, estamos mais limitados, lá fora tem muito mais coisa que a gente pode descobrir. Mesma coisa acontece quando a gente olha para ecossistema, pensando o mercado, o ambiente que a gente está inserido, né? Quando a gente expande isso a nível global, vai entender o que acontece no ecossistema. Vamos tirar o Vale do Silício da conta aqui, só para não ficar... Quero saber o que acontece no ecossistema em Londres, no ecossistema na Estônia, para entender o que vem de lá como novidade. Existem essas duas maneiras de olhar para esse horizonte além dos nossos muros ou dos nossos limites, né? É mais ou menos o que faz um Magalu da vida. Magalu entendeu em algum momento, o Magazine Luiza, que tinha que trazer conteúdo para dentro da história. Não era mais só vender, era trazer conteúdo. Mas como é que eu faço isso? Será que eu junto aqui, monto um portal de conteúdo, começo do zero, como não sei o quê? Ou eu busco lá fora, no ecossistema que tem lá fora, nesse mundo que está aqui, fora do meu aquário, quem já faz muito bem e trago para dentro? Acho que esse é um bom jeito de tentar olhar essa construção desses ecossistemas, né? É legal, ó. Primeiro, o que a gente tinha primeiro? Minha empresa, vou me conectar com uma universidade.
um centro de pesquisa. Daí era assim, né? Ou um think tank, que a gente chama às vezes, é um grupo lá que estuda profundamente uma temática. Talvez a grande novidade do ponto de vista de ecossistemas que a gente viu nos últimos tempos é o que está em torno da temática de startups, né? Então, aceleradoras, laboratórios, grupos de investimento, venture capital. Então, você começa a ver esse negócio de incubadoras, aceleradoras, você começa a ver em vários lugares do mundo brotando esses ecossistemas, maiores ou menores, com algum propósito específico, e eu acho que toca bem no que você falou. As grandes companhias, às vezes, elas criando fomentos para criarem ecossistemas em torno dela. Então ela cria o Lab e vem aqui o Bradesco que inova Bra, o Itaú com o Cubo. Então essas empresas, a Magalu, então talvez elas criem algum tipo de artefato mecânica para atrair, né? Para ser um imã para atrair, para que o ecossistema pulse em torno dela também. É bem possível que essa seja uma lógica que muitos estão testando hoje, né? E esses ecossistemas, eles têm o poder de reverberar, né? Porque quando você traz uma startup, que você me disse, vou pescar lá na aceleradora, trago uma startup para dentro de uma companhia que é tão robusta como uma Magalu ou como qualquer uma outra, aquilo ali também acelera muito o processo ou dá um impulso muito grande para aquele pequenininho que eu busquei no ecossistema e trouxe para dentro de casa, porque ele se expande, ele ganha mais energia, ele ganha mais distribuição, ele ganha acesso a coisas que ele também não tinha. Então, este movimento de uma grande empresa buscar inovação nos ecossistemas externos, seja ele um ecossistema externo, uma aceleradora, um hub, um país, um mercado novo, algo diferente, é bom não só para ela, mas porque cria também mais essas oportunidades de inovação e de fomentar mais gente criando coisas novas o tempo todo, né? Júnior, eu penso em dois níveis. Tem no nível da organização e no nível até do profissional, tá? Porque daí eu acho que a gente conversa com todo mundo. No nível da organização, o que a gente vê? Quando eu olho esses ecossistemas, basicamente nós estamos falando de aprender. Tu sabe que eu defendo a ideia que inovar, essencialmente, é aprender o que os outros não aprenderam ainda, mas eles vão aprender, certo? Então é um jogo de aprendizado e de velocidade de aprendizado. Agora, e por isso que eu tenho que saber fazendo, né? Porque eu estou fazendo uma coisa que nunca ninguém fez, eu tenho que fazer. Não é só dando ideias. Experimentação. Experimentação para ver se de fato né? Agora, as empresas maiores, quando elas olham esses ecossistemas, tipicamente startup, elas podem olhar lá e querer co-criar uma startup no laboratório dela ou lá fora e tal. Elas podem acelerar as startups ou ajudar na aceleração de startups. Elas podem simplesmente contratar as startups como fornecedores de uma solução para elas, né? Elas podem decidir investir, que é a arte de ser minoritário, investir em startups. A empresa quase desenvolve um corporate venture, assim, né? Investimentos menores. E eu digo bem, é a arte de ser minoritário, porque muita empresa não sabe ser minoritário. E a outra é fazer aquisições, M&As de negócios novos, de startups, tudo tem. Isso é na visão da corporação. Então eu crio meu lab, eu estou nesses lugares do mundo e eu investigo o mundo para ter mais insight, para ter mais repertório, para ter mais provocação, porque um outro lugar do mundo pode ter mais uma inquietação e antecipar até uma tendência que eu não vi aqui no meu mercado. Isso no nível da corporação. Mas eu acho que isso também funciona no nível pessoal, profissional. E uma das coisas boas é que quem nos escuta aqui, independente da sua área, experiência, função, qual é a empresa que você trabalha, que função você trabalha, eu acho que todo mundo poderia olhar esses ecossistemas externos e ser catador de startup hunter, né? Se a gente aprender e ter o cacuete, eu trabalho numa área jurídica, eu devia pegar todo o meu time da área jurídica e dizer assim, cara, todo dia 21 do mês, toda segunda, terça-feira do mês é o café com startup. Todo mundo tem que trazer uma startup que encontrou no mundo e que pode ter uma interferência, uma inspiração para o que a gente faz. Quando você treina os seus times a serem curiosos e catar startup fora dos ecossistemas, é bem possível que você está alimentando curiosidade e alimentando o número de possibilidades de você encontrar respostas novas, perguntas novas, de inovar. Agora você trouxe um ponto que é interessante. Porque no passado, a gente olhava para um negócio, um mercado, e aquilo era linear, né? Não existia muito jeito diferente de um carro ser diferente ou completamente diferente do que o Henry Ford criou lá atrás. Não tinha muito jeito da fotografia ser diferente do que a fotografia de papel, filme fotográfico, como a Kodak liderou durante muito tempo lá atrás. Mas esses futuros agora, o futuro ele é plural, ele pode ter muitos caminhos agora. E aí quando você dá o direito de buscar coisas novas nesses ecossistemas externos, significa que você sai do ecossistema interno, né? Aqui dentro de casa a gente tem a tendência de olhar
Não, eu sou uma construtora, eu faço construção assim, eu vou olhar para o futuro fazendo construção, talvez com um tijolo mais leve, mas ainda é um tijolo. Esses ecossistemas externos, eles nos dão a capacidade de ter uma amplitude de visão, né? A construtora pode fazer com um tijolo mais leve, mas ela também pode ser um banco, que também pode ser uma escola, que também pode ser um plano de saúde. Né? Amplia o nosso leque de oportunidades, porque os negócios hoje também eles são todos transversais, né? Eles se conectam de alguma maneira, né? Eu acho cada vez mais entrelaçado, assim, mais treliça mesmo, né? Os negócios. E isso é uma coisa que eu reflito muito sobre aonde procurar. Vamos dizer assim, você tem um negócio, tá lá, você pode ter uma dor pontual, pô, minha operação não funciona aqui, eu estou com um problema específico na minha empresa. Ou vocês podem ter um drama, talvez na organização, que é inefável, né, para ser bonito. Não? Você não consegue definir. É uma angústia que você tem, mas você não sabe bem, algo não tá legal no seu negócio, você não sabe nem dizer o quê. Buscar fora e em outros ecossistemas é uma maneira boa, talvez, de buscar reflexões fora do seu quadradinho, né? E eu acho que pesquisar em setores diferentes, pesquisar em ecossistemas que às vezes não são ligados diretamente ao seu. E por que nós investimos muito aqui na Startse, incentivamos muito essa visão global? Porque o mundo está mais achatado mesmo, né? As coisas antes levava tanto tempo para um efeito de uma guerra chegar na gente. Hoje leva uma semana, né? Uma crise que aconteceu no outro lado. Então a coisa está mais encadeada, ela está mais conectada e mais dependente. E ela também é mais oportuna, então. Então se eu entender bem quais são esses macroecossistemas, né? Você mencionou Vale do Silício, enorme. China, brutal. Grandes cidades também são. Pega Paris, São Paulo, Londres, pela densidade, Nova York, Berlim, pela densidade que tem, pela diversidade que naturalmente tem, pela quantidade de capital, inquietação que tem, as oportunidades, é normal que elas todas se tornem grandes ecossistemas de inovação. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o surgimento desses novos ecossistemas em lugares pouco prováveis, que são os apelidos das franjas, né? Os cantinhos do mundo que estão fazendo brotar muitas inovações e que merecem atenção. Isso acontece em países pequenos, talvez eu tinha desvantagem, mas também pode começar a acontecer em pequenas regiões espalhadas Brasil afora. Eu acho que esse ponto aí, ele é super interessante e importante de se observar, que às vezes a gente ignora algumas coisas por um desconhecimento. Portugal. Quando a gente olha para Portugal, é um país de 9 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, muito pequenininho, o Brasil tem 210, nem se compara o mercado brasileiro com o mercado português. Mas quando você olha o número de unicórnios, por exemplo, per capita, Portugal tem mais que o Brasil. Ou seja, lá surgiram mais startups bilionárias do que aqui no Brasil, que tem 210 milhões de habitantes. E essas empresas surgiram por quê? Motivadas por qual elemento, por quais inovações ou quais necessidades ou quais problemas elas resolvem. É uma coisa de Israel, que é outro desses ecossistemas de franja. Quais são os elementos que fazem com que uma startup de Israel, que tem 7 inimigos de um lado, um mar do outro, nasça com resiliência, sendo global, com tecnologia, com alcance? Por que esses negócios dão certo e eles causam tanto impacto nascendo em paizinhos, como você disse, improváveis ou inimagináveis? E a gente não pode ignorar esses fatos, nem os negócios que surgem por lá, nem os elementos que fazem com que eles sejam relevantes, que também aí tem um segredinho, né? Startup de Israel dá certo por quê? Porque ela tem que, desde o dia zero, pensar global, porque não tem vizinho para vender, o mercado interno é pequenininho, do outro lado é o mar. Se já não fizer pensando em vender para os americanos, não vai funcionar. Como é que a gente consegue capturar isso e trazer para dentro da realidade das grandes empresas, né? Eu acho que a atenção a esses ecossistemas de franja é bom, porque você vê duas coisas. Ontem, para inovar, você tinha que ter acesso a muitos ativos, ok? Só que a tecnologia e o conhecimento ele começou a espalhar. E aí ele começou a chegar nessas franjas. Então o cara hoje, para criar uma operação financeira global, antes era inimaginável. Agora vem aí blockchain, Ethereum e DeFi e aí 2 meninos lá no Uruguai, paísinho pequeno, com uma cultura, conhecimento, vontade, eles conseguem talvez imaginar uma possibilidade. A gente falou da Estônia, né? TransferWise, o Wise, é uma startup nascida na Estônia. Então você começa a ver que o conhecimento, quando ele espalha, esses ativos digitais, eles dão acesso a quantidade de dinheiro necessário para alguém rodar um experimento de grande impacto cada vez é menor. E aí o que acontece? Some isso à necessidade.
somos eleitos aqui agora, somos ministros lá não pensa um país que tem desvantagem. No Uruguai, que é um país pequeno, tá? O que a gente vai fazer, Júlio? A gente não tem o Mato Grosso e Goiás de terra, água, sol para plantar soja. Então a gente tem uma desvantagem. O que a gente faz? Então é natural que quem tenha essa desvantagem tende a ousar mais. Ele está na desvantagem. Então ele não pode seguir e trilhar o caminho do poderoso, que já tem as coisas. Então é natural que ele se insurja. Né? E a tecnologia hoje ele é uma ferramenta de insurgência. Ele permitiria talvez as pessoas com conhecimento, com um pouco de capital e com uma dose alta de rebeldia e talvez de apoio de um ecossistema, né? que ajude, ele faça brotar coisas aí muito incríveis. Eu acho que nós vamos assistir muitos negócios globais nascendo nas franjas do mundo. Ó, dá uma frase bonita. Anota, porque essa aí vai cair na prova da inovação aí em qualquer lugar do mundo. Cristiano Cru fez uma experiência incrível no final do ano passado, dividi um pedaço dessa experiência contigo, que é de viver como um nômade digital, visitando esses ecossistemas externos, principalmente essas franjas, né? Tem uma coisa que você me contou lá, que eu acho que vale dividir com a turma aqui, para fazer uma história bonita nesse tema. Tem uma história bíblica famosa lá do Davi, Golias, que não sei o quê, que o gigante, o pequenininho e tal. Por que o pequenininho ganhou do grandão? Porque ele usou uma arma diferente. Se ele fosse com a espada e o escudo, o gigantão tinha pisado nele e resolvido a parada. Como ele veio com pedra e sei lá como é que chama onde você está me ouvindo, mas lá em Minas Gerais era um estilingue, ele surpreendeu o grandão e conseguiu ganhar a parada ali e conseguiu vencer. O que você viu lá na Estônia que talvez seja o maior desafiante do Uber hoje no mundo? É sim. E você vê, eu acho que vai bem nessa do estilingue, da funda, do bodoque. Escreve no chat aí como é que se chama funda estilingue na sua região. Mas o Brasil é lindo por causa disso, né? Mas olha só, a Estônia, por ser um país pequeno, e talvez isso seja uma vantagem, economias pequenas, quando hoje está criando um negócio, ela não está só querendo criar um negócio para a rua, para o bairro, para ter market share no país. Estônia tem 1.400.000 habitantes, tá? Então o cara talvez já comece imaginando mercados globais. Né? Uma das empresas incríveis que nasceu lá na Estônia, começou a ganhar os nórdicos e começou a crescer muito, é a Bolt, com B, Bolt. É um Uber-like, né? E eles começaram a competir com o Uber. E vamos colocar que o Uber, embora uma startup, ele é um grande incumbente, ele é talvez a startup que mais captou dinheiro na história, né? Beleza, então vamos dizer assim, ele é o poderoso, o Uber é o poderoso. Aí o cara quer entrar para competir com o Uber. Como é que ele faz? Né? Ele tá fazendo, o cara vai dizer, mas imagina eu pedir dinheiro para um investidor para fazer um negócio que o Uber já faz. Eu falei, caramba, mas o Uber já tá aí, é poderoso. Mas eles acham nisso, e quem entra depois, embora tenha as vantagens de entrar depois, tem a vantagem de entrar depois. Ou seja, ele já hackeia conhecimentos dos outros. E o que eu vi, e eu vi o fundador do Bolt falar, isso, é que eles engrenaram em algumas alternativas de crescimento que era ponto a ponto, eles chamam de sequenciamento. Então, em vez de ele criar um template e dizer assim, nossa empresa vai ganhar o mundo e esse é o padrão. As organizações que ganharam o mundo, muito usaram padrão. Esse é o template. Esse é o nosso template, chega lá e faz. Replica. Replica, dá play, porque em tese fica mais simples para você gerir crescimento. Só que o mundo é muito diferente. Então, uma história que se conta muito é que o Uber não teve sucesso lá em Lagos, na Nigéria, porque quando ele abordou o lugar e entrou, o pagamento padrão do Uber era por cartão de crédito. Menos de 5% da população na Nigéria tem cartão de crédito. Não vai funcionar. Não rodou, certo? Mas tinha alguém distante que definiu um padrão, que achou que, na média, cartão de crédito é melhor. Só que quando tu pensa média, tu já tá burro, né? Média é a coisa mais... Como é que é a história da média lá que você contou no evento? Tem uma frase, eu vou dizer porque tá num livro famoso de inteligência artificial, mas eu vou dourar um pouco a pílula. Ele diz assim, o autor diz assim, basicamente, todo cidadão americano tem um ovário. Essa é para dizer que soma homem e mulher, né? Dá na média. Dá na média, dá um. Então a gente não adianta ser bom de número se você é ruim de dados,
certo? Então o que eles fazem? Eles entram em sequenciamento, eles entram, e a capacidade digital, entram e adaptam muito rápido à situação local, que um pouco é do pensar global e agir local, né? Então o Bolt, eu acho que chega a valer 4, 5 bi de euro, acho, se eu não me engano, ou seja, é uma companhia que cresceu muito e nasceu nessas pequenas franjas do mundo. E eu acho que nós vamos ver mais e mais casos como esse, Júnior. Muitos mais casos como esse. Porque quem está em desvantagem se obriga a pensar diferente. Quem está na vantagem acaba jogando defesa. Entendeu? Acaba assim, puxa, tenho que perder, eu tenho que ser mais cauteloso. Eu posso usar melhor os ativos que eu já tenho, mas o que está entrando, ele vem com isso, porque ele não tem outra opção. Ele não tem outra opção, ele não consegue competir com o dominante usando as armas do dominante. É aquela história, né? O campeão tá para defender o cinturão e o desafiante tá para ganhar do campeão. O desafiante se perde, perde nada. Continua sendo o desafiante na próxima. O campeão se perde, deixa de ser campeão. Então essa coisa do boxe ali do UFC do desafiante versus o campeão, ele sempre coloca nessa... O desafiante é sempre mais agressivo, né? Ele pode ser mais agressivo porque ele tem muito menos a perder. Agora, trazendo para esse nosso contexto aqui, ó, vou até pegar aqui na mão de novo. Você já sabe que este livrinho aqui é o guia deste nosso podcast. Ele tem uma página aqui, que é a página 101, que traz justamente este tópico dos ecossistemas externos. Tá aqui, ó, é o SO5, o códigozinho. E a gente tá falando disso porque esses ecossistemas externos, eles podem ser a fonte da perpetuidade das empresas que hoje estão buscando manter a sua relevância, né? A gente já viu, por exemplo, que na história nos mostrou que o Yahoo desapareceu porque ele não enxergou no ecossistema do Vale do Silício nascendo um negócio chamado Google, que superou ele depois lá na frente, anos lá na frente, mas ele teve a oportunidade de ir lá e pegar esse negócio para ele, e ele continuou acreditando que dentro de casa ia ter mais inteligência sempre do que fora, e ignorou os sinais que vinham lá de fora. Acho que nesses ecossistemas, tanto países como a gente vê lá fora, ecossistemas globais, mas nesses ecossistemas do lado de fora da companhia, aqui tem um coworking aqui do nosso lado da Startse, ali tem um hub de inovação, ali tem o Cubo do Itaú, tem o Inovabrad do Bradesco. Esses lugares, eles são lugares onde pode estar nascendo as empresas que vão ou nos vencer no futuro ou garantir a nossa perpetuidade. É uma maneira de olhar para esses para essas duas possibilidades, dizendo, independente do que vai acontecer, eu preciso ir lá, ou para me proteger ou para sobreviver, né? Perfeito, eu acho que esse é um tom importante. Tá acontecendo um demodei de startups ali na aceleradora, ali da rua, do bairro, da cidade, na cidade vizinha e tal. Por que essas coisas se tornam relevantes? Às vezes o cara diz, pô, vou lá, vou perder tempo, fui lá, não tinha nada legal. Mas se você não sabe o que você não sabe, então você tem que participar. Tomar um pouco de café frio na vida faz parte, entendeu? Então isso é tirar daquele foco brutal de eficiência. Se você só for eficiente, você não vai criar espaço para essa possibilidade de transformação. Sair por esses ecossistemas, entender a lógica, entender a dinâmica é fundamental. Por que o Vale do Silício cria, o que talvez as pessoas não percebam tanto, mas se você for para o Vale do Silício, agora a pandemia, a coisa deu uma agitada diferente, mas essencialmente está acontecendo nesse momento um monte de coisa lá. É uma pizza para falar de realidade virtual, inteiro. Não sei o quê. É um café de tarde para o cara falar de inteligência artificial aplicada à logística. Sempre está acontecendo alguma coisa. Nunca é monótono, né? Quando você participa e você aprende a fazer uma coisa no Vale do Silício, que é o tal do pitch. Pitch pessoal. Você chega num lugar, você não conhece ninguém. Em vez de você ficar tímido num cantinho, fazendo de conta que está mandando mensagem, você aprende a se relacionar com outros. Olá, prazer, eu sou o Cru. O que você faz? E o outro aprende a dizer o que faz de maneira muito rápida. Mas para que isso? Nós latinos não gostamos, a gente adora contar uma história longa. Total. Né? Veja bem. O que você faz? Veja bem. Vai levar umas 4 horas para contar. Angélica, nossa professora lá da Start University, no Vale adora essa conversa. Adora. Né? Os brasileiros adoram dar volta no toco e não contar direto o que querem, né? Mas vamos lá. Por que eles são muito diretos e práticos? Porque eu tô ali meio num fast dating, né? Eu tô ali escaneando possibilidades. Então, quanto mais rápido você falar o que você faz, o que lhe inquieta, eu consigo dizer se eu te ajudo ou se eu conheço um cara ali que eu já falei que pode te ajudar. Exatamente. Então isso é efeito rede. Isso é efeito rede. Por isso que quanto mais direto, prático eu for, mais chance eu tenho de fazer conexões de valor.
E agora olhando para esse mundo de fora, onde é que mais acontece isso aqui no Brasil? Esses ambientes para ir lá fazer um pitch, trocar, conversar. São Paulo, obviamente, é um lugar onde isso acontece com muita intensidade. O mercado financeiro está aqui, então inevitavelmente as empresas vêm para cá. Florianópolis é um grande hub de inovação aqui no Brasil, se transformou num case de Conta Azul, Santa Catarina como todo, né? Conta Azul, Contabilizei, RD Station, enfim, um monte de empresa legal que nasceu de lá. Recife, com o Porto Digital, também é um grande polo. Tem um monte de... Rio de Janeiro agora, levando o Web Summit para lá, a fábrica de startups está se transformando num grande polo. Piracicaba, interior de São Paulo, pro agro. Tem um monte de lugar. Lá no Mato Grosso tem hubs de agronegócio por lá, a Agritech Garage, enfim, tem um monte de hubs espalhados pelo Brasil inteiro. Não tem mais desculpa de que é difícil encontrar essas coisas, que tem que só ir para fora para fazer. Lá fora também tem muito, mas aqui está acontecendo cada vez mais e com muito mais frequência. E tá nesses ambientes é impressionante, né, Curiô? Como que isso inspira, motiva, e a gente olha e diz assim, cara, eu tinha pensado nisso, mas eu achei que não dava para fazer. Falei disso lá dentro da empresa e a gente viu que achou que era esquisito, que não ia pegar. E quando vê alguém ali fora, tá fazendo acontecer, né? E sabe, quanto mais genuíno isso for, olha só, tem um livro chamado Startup Communities, Comunidade de Startups, escrito por Brad Feld, até hoje eu lembro do autor. Esse é um cara que saiu do Vale do Silício, ele foi morar numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, no Colorado, chamado Boulder. E ele foi lá, Júnior, e ele que, vindo com aquele espírito de colaboração, de troca, de ousadia, que o Vale do Silício de fato tem, né? Que é o grande promovedor, talvez, desse pensamento recente é o Vale do Silício, não tem como negar. Ele foi lá e começou a instigar a comunidade dele a fazer isso. Então, nós daqui da Startse, nós alcançamos o Brasil inteiro. Né? A gente tem gente do Brasil inteiro. E hoje é legal porque qualquer canto do Brasil ele pode articular um ecossistema. Ok? Se você articular as pessoas, se você provocar, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ele pode ter um propósito específico, né? Pô, aqui na nossa região nós somos bons em sei lá, cara, em contabilidade. Então, posso se desenvolver temas nisso, né? Esse aqui não, pode ser bom em logística, pode ser no agro, pesca, inventa. Ou seja, cada vez mais existe a chance e talvez mais a obrigação, a responsabilidade de a gente provocar isso nas nossas comunidades. Por que que a sua comunidade, a sua região vai ser competitiva daqui a 10, 20, 30 anos? É porque alguém agora está provocando os amigos do futebol, o pessoal da igreja, o pessoal do não sei o quê, e ele está fomentando isso. Quando se fomenta startup communities, que não é de um interesse pessoal só mesmo, eu estou aqui porque eu quero tirar uma vantagem, e eu crio isso, é uma das pistas, eu acho, de como se começa a desenvolver todos esses aparatos incríveis e novos negócios. Um exemplo de um lugar, um país, uma região que está se reinventando por conta do investimento e do fomento, né, lá como política pública, mas de uma comunidade que se juntou para fazer isso, é Portugal, né? Portugal é um exemplo de lugar que está se reinventando através da inovação, empreendedorismo, tecnologia, do incentivo à busca pelo diferente. Portugal foi talvez talvez não, com certeza ele foi um dos maiores impérios do mundo. Durante 6 séculos reinou absoluto, conquistou terras para lá e para cá, criou as grandes inovações marítimas, grandes descobrimentos, mapeou todas as cartas náuticas, mas em algum momento Portugal se acomodou com aquele tamanho das conquistas e ele voltou a ser um país pequeno na franja da Europa. E esse país pequeno na franja da Europa precisava se reinventar, expandir o seu império. Não dava mais para fazer isso hoje com caravelas e com naus e descobrindo novas terras. Quais são as armas? Inovação, empreendedorismo, incentivo, tecnologia, levando o maior evento do mundo para lá, trazendo startups do mundo inteiro, recebendo benefícios e isenções fiscais para se instalarem em Portugal. E isso faz com que o país se torne mais jovem, mais atraente, consiga levar mais dinheiro para lá, atrair talentos. Esse é um ponto extremamente relevante da história. Quando um ecossistema se cria, ele começa a atrair não só dinheiro, mas cérebros, né? Ele começa a atrair gente inteligente, gente que quer fazer as coisas acontecer para lá. O Vale do Silício, ele se criou daquela maneira porque tem um cara ali inteligente, vem mais um, vem mais um, vem mais um, vem mais outro, tem uma universidade bacana, tem dinheiro. E aí se forma aquele ambiente completamente diverso
de um monte de gente bacana que acredita num monte de coisa que parecia impossível para a maioria, e aí aquela região se desenvolve. Portugal é exemplo disso. O Vale do Silício, se fosse um país, seria talvez a 6ª, 7ª maior economia do mundo, só com a quantidade de gente boa que foi para lá, pelos incentivos e pelo ambiente que se criou, né? Isso aí, ó. Aparentemente o ecossistema tem alguns ingredientes. Eu acho que não tem uma fórmula mágica para criar um ecossistema, mas tem assim, os ingredientes. Esse de atrair pessoas inquietas e muitos... Essa última década, todo mundo que quis fazer uma coisa de inovação global e tudo, deve ter passado pelo Vale do Silício. Deve ter cruzado. Os chineses todos, empreendedores digitais, deram uma voltinha no Vale do Silício. Desculpa te cortar, mas quem pega o vídeo do Jack Ma, fundador do Alibaba, no apartamento dele, com os caras todos sentados no chão, ele em pé, o que ele dizia? Aquele pessoal do Vale do Silício, ele não é melhor do que a gente. A gente foi lá e viu o que eles estão fazendo, a gente pode fazer também. O cara que é um dos maiores empreendedores da China se inspirou no que estava acontecendo lá no Vale do Silício e levou isso para lá e fez acontecer lá na China também e promoveu uma grande mudança também no ecossistema chinês, né? Foi um dos precursores das grandes empresas de tecnologia. Não, e é lindo, ele fez esse vídeo, é famoso. Podia até arrumar um jeito de botar o link na descrição embaixo aqui, mas ele diz assim, o nosso concorrente não está aqui na China, está lá no Vale do Silício. É isso. Ele conta em uma passagem que ele foi a primeira vez para o Vale do Silício e ele teve acesso a um PC. Imagina, é uma época que a China quase não tinha PCs. E nunca teve muito PC na China, né? Eles pularam direto pro smartphone. Sim. E internet também tinha suas restrições, mas diz que ele conta que ele acessou lá um PC e ele procurou, sei lá se era no Yahoo na época, não sei o que ele entrou lá no buscador e escreveu cerveja chinesa. E deu zero resposta. Deu zero de respostas, né? Ele falou, que oportunidade, né? Ele viu aquele... Então, esse toque de entender lá o Vale do Silício e que talvez das características é essa capacidade de atrair as pessoas talentosas, inquietas, que queiram fazer coisa, isso é um ingrediente. Pensa só, vamos para Portugal de novo, vamos fazer empatia. Nós somos aqui, o país talvez o país ficou sentado em cima de um sucesso passado, né? Aquele conservadorismo de mais medo de perder do que vontade de ganhar. E aí os jovens não querendo ficar no país, os jovens querendo... Essa analogia você faz para sua companhia, tá? Isso aí. Você faz para um país, faz para uma região, faz para uma cidade e faz para sua empresa. Então, os jovens querendo sair e não conseguem... Então, como é que eu inverto isso? Por que Miami... Vamos pegar outra agora, Miami. Por que Miami, nos últimos 18 meses, entrou na agenda das conversas? Por que a Start se botou uma operação em Miami? Porque a gente viu nascer e brotar um segundo momento, vamos dizer, um novo momento na história de Miami. Como é que eu me reinvento nesse mundo digital? Então, vários eventos assim, né? Interessante, eu vi há pouco o prefeito de Miami narrando, alguns estão dizendo, Júnior, que ele vai ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Ele é latino, jovem, meio ousado assim, né? Como todo ousado, meio bravateiro também. Mas ele disse, não, estou trazendo as coisas para cá, já tem investimentos aqui. Se nós continuarmos nesse ritmo, seremos mais investimento que o Vale do Silício. Ele pegou, olha a inteligência da sacada do ecossistema. Ele pegou esse viés de criptomoedas, Web3, blockchain, então ele juntou um pouco dessa competência. Tem muita tecnologia. Eu posso dizer que meu ecossistema é bom em todas, ou eu posso selecionar 2, 3 ou 4 e dizer, concentra mais em torno delas. Então, esse é um estilo de... Você vê, talvez poderia cunhar aqui estratégias de ecossistemas, que funcionariam pensar em estratégias para organizações também. E como é que se cria um ecossistema, né? Como Miami. Você disse bem do prefeito. O prefeito encheu São Francisco, em tese a capital do Vale do Silício, lá na Califórnia, com outdoors, dizendo assim, tá pensando em se mudar para Miami? Me mande uma DM no Twitter. Então, o prefeito lá se provocando os empreendedores do Vale do Silício a dizer, vamos mudar para Miami? Manda uma mensagem. E chamando o cara para conversar com ele ali no Twitter, obviamente uma brincadeira, mas provocando de que, Miami também não é mais só o lugar de fazer compra, de curtir praia. A gente agora é NFT, é blockchain, é criptomoeda, é metaverso. Viramos a capital do mundo para isso, ou queremos virar, ou temos essa intenção. Fato é que está nascendo um ecossistema novo ali. Agora, só para matar o assunto do... Não, deixa eu aproveitar isso que tu falou. Me manda uma DM. Olha já a cabeça, saber conversar com o Novo Tempo. E não tipo assim, agende uma audiência com o prefeito. Cara, manda uma DM, meu. E, tem essa imagem aqui. Vamos botar depois ali também. Vou pedir pro pessoal aqui botar essa imagem do Twitter do prefeito chamando para mandar uma DM para quem quiser mudar para lá. Só para matar o assunto lá dos chineses.
Além do Jack Ma, que é o cara que se inspirou, vale lembrar sempre que o Eric Yuan, fundador do Zoom, é um chinês que tentou ir para o Vale do Silício 10 vezes, visto negado não sei quantas vezes, até conseguir ir para lá para aprender como é que se constrói uma empresa inovadora com os elementos que criou o Zoom depois. E o Zoom virou um baita negócio, uma baita ferramenta, vale bilhões e bilhões. Mas é mais alguém que foi atraído por um ecossistema inovador, cheio de gente bacana, inteligente, disposto a fazer diferente. Um ambiente desse atrai gente do mundo inteiro. E você falou muito bem. As empresas têm que virar ecossistemas de inovação, né, Crua? Toda companhia deveria ser um hub para atrair gente boa que quer fazer diferente e dar espaço para isso. Não dá para ficar aquele monte de gente cheio de verdade, dono de todas as respostas, sentada num sucesso do passado e respondendo sim e não para qualquer coisa sem antes experimentar. A gente saiu daquela era, daquele momento onde as respostas prontas ou as respostas fáceis era possível, né? Não tem mais resposta fácil, não tem mais convicção. Existe experimentação, teste, acerto, erro. Será que é? Será que não é? Carne de planta vai ser o futuro? Acho que não, mas não sei, não dá para cravar se vai ou se não é. O que eu acho não interessa sobre o futuro, né? Que a gente só consegue saber se a gente experimentar, mas se der espaço para que isso aconteça. Atrair gente boa e deixar essa gente boa fazer o que precisa ser feito, né? E olha a inversão, agora tu me provocou uma coisa. As empresas, nós sempre desenhamos, a maioria das empresas, para elas serem meio fechadas, porque a gente queria proteger os nossos ativos e o nosso conhecimento. Então, não contar para os outros era o segredão. Isso inclusive, se manifestou como doença e patologia para alguns profissionais. O cara sabia, ele não contava para ninguém. Ele achava que a proteção da posição dele era só ele saber. Né? Isso. O cara não conta pra ninguém. Resolve o problema do computador. Ele escrevia com o braço assim pro outro não ver o código. Garantiu o emprego dele pra sempre. Garantiu o emprego, Enquanto os outros não souberem. É o dono da fórmula da Coca-Cola, não é isso? Era um mito. Na família dele é presa numa caverna. Então, assim, as organizações foram desenhadas para isso. Talvez hoje essa cabeça de ecossistema, ao contrário, é quão aberta está a sua empresa. Quantas pessoas de fora e diferentes passam pela sua empresa? Para quantas pessoas diferentes, e não com o intuito de vender, você conta as suas conquistas, mas também os seus defeitos, os seus desejos. Puxa, mas isso é vulnerabilidade. É vulnerabilidade, mas é atração. Olha só, agora você falou, eu lembrei do maluco do Elon Musk, que tem uma das empresas que se chama Neuralink, aquela que faz implantes no cérebro, maluco. O cara vai e faz um evento aberto em que ele conta tudo que ele está fazendo. Deve assim, mas por que o cara está fazendo? Está vendendo o produto dele? Ele está capturando dinheiro? Não, ele tem dinheiro, ele tem o produto, está desenvolvendo, ele faz aquilo, Júnior, só para os caras bons de mercado querem trabalhar lá. Você falou, foi um ótimo exemplo. Imagina quando um cara diz assim, há 15 anos atrás, vou construir um foguete para ir no espaço. Só a NASA fazia isso. E aí ele abre 100 vagas de emprego. Os 100 que se candidataram são tão malucos quanto ele, porque os outros 100 mil, não acredito que aquilo é possível, né? Então, quando ele vai lá e conta tudo o que acontece, o que pode acontecer, ele atrai gente boa para trabalhar. Agora, Cruel, olhando esse cenário da atração de gente boa, né, de trazer os caras para trabalhar em ambientes que sejam criativos ou inspiradores ou que permitam essa inovação. A IBM é um exemplo de uma empresa que, durante muito tempo, foi uma empresa inovadora, criou coisas bacanas lá atrás, mas a IBM, nos últimos 50 anos, é a empresa que mais registrou patentes nos Estados Unidos. Registrar patente é dizer assim, não conta o que eu estou fazendo para ninguém, isso aqui é meu, se quiser tem... Isso não é mais o grande pulo do gato, né? Isso não é mais o jeito de fazer inovação olhando para fora e tentando compartilhar o que se sabe, como o Elon Musk está fazendo, né? Eu confesso que eu queria até entender mais de patente, mas eu acho que está sendo um questionamento mercadológico da temática de patente. Então eu tinha lá um princípio inventivo, eu fazia uma patente, eu explorava aquilo, ninguém me copiava, eu tinha aquilo era meu e era uma coisa. Então as empresas começaram a fazer muito patente, porque comercialmente essas patentes valiam muito dinheiro. Depois de um tempo a gente começou a ver, e tem muita disputa, Samsung, Apple e tal, sobre nesse mundo universo de patentes. Mas a algum momento a gente começou a ver as
empresas gerando patente, Júnior, só para não deixar o outro fazer a patente. Isso. Não porque ela achava que era mais como uma articulação de defesa, de proteção. Descobriu um negócio novo, vou registrar, não vou usar para nada, mas é meu, né? Outras, a gente pesquisa muito patente, às vezes patente, porque tu vê tendência, o cara faz patente falsa pro cara achar que tá desenvolvendo para aquele lado e não para aquele lado. Então surgiu esse negócio de patente. Mas de fato, eu acho que as patentes, a lógica inclusive de fazer patentear um princípio inventivo lá, ela também está meio falhando, porque o tempo que leva, o jeito que é feito, eu não sei, mas eu acho que a própria economia de patentes vai sofrer algum tipo de transformação. Que nem a regulação, a legislação, ela tem que encontrar um novo formato de regular, não daquele jeito. O formato de fazer patente, reconhecer o criador, o inventor, o que tem direito a explorar aquilo. Eu acho que nós também vamos ver coisas novas nascendo aí. Eu acho que tem vários padrões de gestão, de governança, de regulação, que à medida que o mundo vai se transformando, mudando as relações de trabalho, né? Eu acho que também vamos ver nisso. Eu acho que as patentes hoje, muitos ainda usam como argumento de negócio, em que nem talvez diga assim, a IBM pode ser considerada a que mais gera patente, mas muitos não consideram a mais inovadora. É isso aí. Esse é o contrassenso. E ao contrário, alguns outros, tipo Tesla, pegou lá os processos investidos dele e ele transformou em open source. É antipatente. Ele faz open source e diz assim, quanto mais gente produzir para isso, mais retroalimenta esse meu negócio aqui. Ou mais gente usa o meu próprio padrão em torno disso. Sabe que, só de curiosidade, esse movimentozinho aqui no celular que a gente faz assim com o dedo, de ampliar a fotografia, não sei o quê, é uma patente feita pela Apple. Pertence à Apple a tecnologia, a patente de fazer assim. Só que aí a Samsung, o outro, não sei o que, vai lá e faz, não, é assim agora, um ângulo pra cá. E aí, no digital é muito mais fácil de quebrar. Primeiro com o dedão e depois com ele. Aí é diferente. No digital já é diferente, mais fácil de quebrar as patentes do que era no físico no passado, né? Na época da Revolução Industrial, não sei o que, indústria. Cruel, se fosse para fazer uma aposta agora, valendo este livro incrível aqui, qual será no mundo o grande próximo grande ecossistema de inovação? Tem uma aposta? Tem um chute? Eu tenho as minhas aqui. Tá bom. Eu vou ganhar tempo para pensar, mas eu acho que... Eu tô meio na influência do viés de que podem estar surgindo das franjas, que eu vou dar alguns palpites aqui, tá? Mas então me ajuda, faz tudo assim, quais são os teus insights? Eu acho que a gente falou que muito da inovação, desses hubs, acontecem porque tem oportunidades, tem ambiente, tem isso, tem aquilo, mas todos eles nascem porque tem um desafio. Alguém tem que vencer uma barreira para avançar, para conseguir chegar a algum lugar. Não é à toa que todas as grandes startups que a gente tem hoje nasceram, por coincidência ou não, depois de uma grande crise. 2008 veio Uber, veio Airbnb, não sei o quê. Eu acho que tem pouquíssimas pessoas olhando para o que acontece no continente africano e alguns países ali na África já começam a ter os seus primeiros unicórnios, começam a ver muita tecnologia chegando lá e acesso, e tem problema demais para ser resolvido lá. Os chineses estão indo cada vez mais para lá, com cada vez mais força. Eu acho que ali no continente africano vai nascer o próximo grande ecossistema de inovação global por conta da quantidade de problema que tem lá e da necessidade das pessoas que estão lá de se reinventarem, de encontrarem um jeito diferente, de dar aquele salto não óbvio, né? Que não é mais, não, agora vamos conseguir ter acesso a cartão de crédito. Não, é o salto, que continuar fazendo só o que os outros fizeram, repetir, vai continuar atrás. Em alguns momentos eles vão ter que dar um salto e aí vai acontecer essa evolução. Faz todo sentido, Júnior. Você vê, o crescimento populacional da África relacionado a outros é brutal, absurdo, né? E você falou a palavra mágica, é onde tem bronca, é onde tem problema. E aonde tem problema e onde tem restrição, se desenvolve mais a capacidade criativa. Isso. Hoje a gente já tem, por exemplo, com blockchain, de fazer registro de alimento, os caras estão desenvolvendo na África uns sistemas de coleta, sabe para fazer rastreamento, que não foi trabalho escravo, que esse negócio foi plantado lá, colhido lá, essa coisa. Os caras começaram a desenvolver, tem uma startup já crescendo muito e faz isso na África, só que lá, como o telecom é muito ruim, os caras tiveram que criar um sistema para trabalhar num lugar em que as linhas são muito baixas. Quando o cara faz isso, ele desenvolve muita tecnologia, porque funcionar com um canal de 100 megabits é uma funciona coisa. Em qualquer outro lugar depois, funcionar num que pega, não pega, cai, não cai o link, tu desenvolve muito mais. Por isso que Netflix ganhou um mercado enorme, porque aprendeu a fazer streaming em linha ruim.
Ele não esperou as linhas ficarem perfeitas para fazer. Então, quando ele hackeou a dificuldade, ele encontra novas soluções. Então, vamos fazer essa aposta. Quanto tempo vai levar? Contagem regressiva a partir de hoje. Quanto tempo leva para surgir um novo unicórnio incrível na África? Eu acho que está aí uma boa aposta para nós monitorar daqui a um tempo. Muito bom, senhor Cristiano Cruel. Chegamos, pessoal, mais uma vez ao final deste nosso podcast. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 17 horas, aqui no canal da Organizações Infinitas, no canal da Startse, na nossa plataforma, em todas as plataformas de áudio de podcast possíveis, nós estaremos por lá. Lembrando sempre que este livro, Organizações Infinitas, escrito pelo Sr. Cristiano Cruel, por mim e pelo Piero Franceschi, está à venda nas principais lojas e e-commerces do país. Então, se você quiser nos acompanhar, aprender mais sobre isso, deixa aí seu comentário, deixa seu link, responda aqui a provocação que o Cruel fez mais cedo. Conte pra gente aí onde você acha que vai sair o próximo ecossistema de inovação. E a gente se encontra no próximo episódio, Sr. Cristiano Cruel. Valeu, Júnior Bornelli. Valeu, pessoal. Valeu!